Lá vamos nós de novo. Outro sermão, outra mensagem. Nunca me sinto pronto. Depois de 15 anos, achei que me sentiria mais confiante. Mas sempre estou nervoso, sempre inseguro. Sei que a palavra de Deus é poderosa, mas eu me sinto tão fraco. Eu acho que patético seria a palavra melhor. Não importa quanto trabalho, não importa o quanto eu tente, nunca sinto que tenho o que eu preciso. Certo, Pablo? Começou. Sorria e não estrague tudo. Estou curioso para saber quantos de nós estão com essa mesma batalha na mente que eu. Estou curioso para saber quantos nessa noite, nesse auditório, enfrentam esses mesmos dilemas. Quantos nessa noite, de repente, estão aqui sorrindo, mas estão enfrentando uma batalha nas suas mentes, a respeito da sua inadequação, da sua incapacidade. Boa noite para você que está aqui nesse lugar, muito bom ver você. Mas essa é a batalha de todos nós, a batalha que nós travamos na mente. A nossa mente é um campo de batalha. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas a nossa mente é um campo de batalha. As maiores batalhas da nossa vida são travadas na nossa mente. É lá que vencemos ou perdemos. Essa é uma grande realidade. Batalhas são vencidas ou perdidas na mente. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz que, olha, o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso sim faço. As coisas que eu não gostaria, as coisas que eu não desejo, essas eu faço. Batalhas na mente. Batalhas que são travadas todos os dias, toda hora, na nossa mente. Eu queria nessa noite ler com você um texto das Sagradas Escrituras, e eu queria convidar você, em reverência a essa palavra, se você puder ficar de pé, para que a gente não caia, na acomodação total, mas se você puder, eu queria ler com você, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, o verso 4, o que Deus nos diz nesses textos vão servir como pano de fundo para tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aproveitando que você está de pé, feche seus olhos. Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva, poderosa, transformadora. E nós pedimos que nessa noite sejamos nós impactados pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós. Queremos sair deste lugar diferente de como entramos. E queremos sair desse lugar vitoriosos nas batalhas que estão sendo travadas dentro de nós. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho amado Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém? 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 Pode sentar. Embora vivamos como homens, não lutamos como homens. As armas com as quais nós lutamos a vida são armas poderosas em Deus.
A palavra poderosa do grego é a palavra dunamis, ou a palavra que vai traduzir para nós hoje que nós chamamos de dinamite. As armas com as quais lutamos são o poder explosivo de Deus. As armas com as quais eu e você lutamos é o poder avassalador de Deus. São essas armas com as quais nós lutamos. Mas o texto diz, olha, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Para destruir fortalezas. Essa palavra também aqui, hoje a gente não tem muito no nosso dia a dia a aplicação do que é uma fortaleza. Talvez a mais próxima que nós temos aqui é o Forte Santa Teresa, né? Aqui no... Quem vai para o Uruguai, ou no Uruguai já, né? Talvez é o mais próximo que nós temos de uma fortaleza. Mas a ideia aqui de uma fortaleza militar, imagine um lugar onde a espessura dos seus muros em sua volta girava em torno de 6 metros. Um lugar extremamente fortificado. Um lugar onde geralmente os prisioneiros não saíam de lá. Um lugar onde quem estava fora dificilmente entraria. Agora o texto está dizendo que esse poder explosivo de Deus, ele é poderoso para destruir essas fortalezas. Ele é poderoso para destruir essas fortificações. Aqui o texto está dizendo que essas fortalezas, elas só são destruídas com esse poder de Deus. As armas com as quais nós lutamos não são carnais, não são humanas. Eu comecei dizendo, nós temos um campo de batalha em nossa mente. E as armas com as quais nós precisamos lutar essas batalhas, elas não são humanas. Elas são poderosas em Deus. Agora, o que é interessante é que o adversário da nossa alma, o diabo, ele está todo o tempo tentando construir essas fortalezas nas nossas mentes. Todo o tempo ele está tentando construir esses lugares fortificados que nos aprisionam, que nos impedem de sair. Essas fortalezas que estão sendo construídas pela mentira, pela uma visão equivocada, por uma avaliação equivocada de quem você é e do que você pode. E o que o diabo faz? O diabo tenta moldar os nossos pensamentos. Nessa batalha, o trabalho dele é tentar moldar os nossos pensamentos. Até você se tornar um prisioneiro disso. O diabo vai trabalhar todo o tempo moldando os seus pensamentos até chegar um momento onde você vai crer piamente nessa realidade, nessa mentira travestida de realidade. A grande questão é que além dele fazer isso, ele faz isso dizendo coisas. Você não consegue, você não pode, você nunca vai ter sucesso. Você é um derrotado, você nasceu para ser feliz, o seu casamento nunca vai dar certo, você nasceu para ser frustrado, você nasceu para ser medíocre. Ele constrói essas fortalezas dizendo essas mentiras, e essas mentiras elas são ditas muitas vezes não como um sopro de uma voz sussurrando em seu ouvido, mas às vezes essas mentiras elas são ditas através de alguma circunstância, mas muitas vezes essas mentiras são ditas através de você, através da sua boca. Às vezes você começa a lidar com situações que são difíceis, e de fato existem situações muito difíceis nas nossas vidas, e aí a gente começa a lidar com essas situações difíceis, e eu prefiro acreditar que não vai dar. E aí eu começo a construir, ou pelo menos dar liberdade para o inimigo da minha alma construir essas fortalezas, dizendo, é verdade, não vai dar mesmo. Você sempre erra o alvo, você sempre frustra as pessoas, você nunca é promissor, e aí você vai se tornando refém disso, aprisionado por isso.
Mas como que a gente trava essa batalha? Pois bem, você concorda comigo? Há uma batalha sendo travada na sua mente. Como a gente trava essa batalha? Como a gente briga essa briga? No verso 5 do texto que nós lemos o verso 13 e o 4, mas o verso 5, o apóstolo Paulo segue dizendo, após de que o poder de Deus é essa explosão que destrói essas fortalezas, ele segue dizendo, destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui, Paulo nos dá a forma como nós travamos ou lutamos de forma justa essas batalhas nas nossas mentes. Às vezes, essas fortalezas de mentiras são construídas no meio familiar, no ciclo da família. Quantas vezes nós, sem perceber, estamos construindo coisas equivocadas nas vidas dos nossos filhos, criando não verdades, fazendo que essas não verdades elas se tornem uma verdade para aquela criança. E aí a forma de nós destruirmos isso, o texto diz, destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É a forma justa, ou pelo menos certa, de nós travarmos essas batalhas nas nossas mentes. O título da mensagem de hoje é Vencendo a Batalha da Mente. Vencendo a Batalha da Mente. Eu quero convidar você a você sair daqui com uma decisão no seu coração, de que você vai vencer a batalha que está na sua mente. E eu quero convidar você para orar mais uma vez. Se você puder, mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, e nós te pedimos que diante de tudo que nós estamos ouvindo aqui, diante de tudo que nós iremos ouvir, nós pedimos a cooperação do Teu Espírito Santo, trazendo luz sobre a nossa vida, trazendo luz sobre as trevas, apontando o caminho, nos tirando da inércia, nos libertando dessas fortalezas. Pai, em nome de Jesus, que as nossas mentes sejam conduzidas pela Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. As nossas vidas estão sempre se movendo em direção dos nossos pensamentos mais fortes. Essa é a verdade. A sua vida se move em direção daquilo que você pensa regularmente. É fato, nós tendemos, o que a gente tende a pensar repetidas vezes, é aquilo que a gente começa a viver. Se você tende a pensar, e agora a gente, com acesso às redes sociais, mídias sociais, eu hoje estava buscando uma informação sobre aquele conflito do Oriente Médio. Eu confesso para vocês, eu não sei mais aonde buscar uma informação com uma fonte segura, porque você vê tanta coisa na internet. Você já não sabe mais o que é verdade e o que não é. Você imagina que isso está bombardeando a nossa mente. Quanta gente já está assim vendo essa guerra como um fator escatológico e o mundo vai acabar. Só que aí a gente começa a agarrar essas verdades, se apegar a elas, e eu começo a viver por elas. Da mesma forma, quando se você começa a pensar, não, de fato, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não faço, você vai ficando nesse ciclo e você começa a viver por essa realidade. É ou não é verdade, gente? É ou não é? Então, tanto a ciência quanto a Bíblia, elas vão concordar que algumas atitudes, elas são resultados de pensamentos tóxicos. Algumas posturas que nós tomamos são resultados não do ambiente externo, não de investidas externas,
mas algumas posturas destrutivas, autodestrutivas, algumas formas de ansiedade são resultado daquilo que nós pensamos cotidianamente, regularmente, insistentemente. Olha o que diz Filipenses. Se isso não fosse importante, Paulo não orientava de forma tão clara aquela igreja. E ele diz assim, finalmente, no final do que ele está escrevendo, ele diz finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Escolham isso para pensar. Mas olha o que diz Provérbios, capítulo 23, no verso 7, diz, porque como imagina sua alma, assim é. Como você pensa, você é. A nossa vida se move em direção daquilo que nós pensamos. E aí, o conselho para você nessa noite é, pensa um pouquinho no que você tem pensado. Pense aí no que você tem pensado. Eu quero convidar você para avaliar um pouco de como estão os seus pensamentos. Talvez se eu tirar aqui facilita, você vai conseguir enxergar um pouco melhor. Mas eu quero convidar você, de forma bem simples, a gente avaliar um pouquinho. Alguém fez o meu slide errado e botou preocupado. Esse alguém fui eu. Mas eu preciso avaliar os meus pensamentos. Se eu tiver que avaliar os meus pensamentos hoje, eu estou mais para alguém preocupado, estou mais para alguém que vive, ou pelo menos sente aquele ambiente de que as coisas nunca vão dar certo, de que eu estou numa instabilidade, numa insegurança, aqui eu estou nesse ambiente, esse ambiente é legal, mas em algum momento alguém vai me trair, eu estou mais para essa pessoa, ou eu estou mais para essa pessoa que está em paz. Estar em paz é dizer, não, eu sei que as coisas não estão boas, elas não estão funcionais, eu sei que o mundo está em caos, mas a despeito disso, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, que me sustenta, que acalma o meu coração, que nas horas mais tenebrosas se revela a mim, que no vale mais profundo estende a sua mão e me resgata. Eu estou mais para essa pessoa que está sempre preocupada, sempre esperando que a espreita um adversário surgirá, ou eu estou mais para essa pessoa que tem caminhado em paz? Para qual dos dois você está? Avançando, você avalia os seus pensamentos mais como pensamentos negativos, não vai dar certo, não funciona, nunca deu certo com ninguém, por que vai dar certo comigo? Essa instituição de casamentos não funciona para ninguém, vai funcionar para mim por quê? Filho no mundo, de maneira nenhuma, nesse mundo do jeito que está, não quero botar filho no mundo, está tudo meio ruim, ninguém tem emprego, não dá certo para ninguém, não vai dar certo para mim também. Os seus pensamentos estão mais para pensamentos negativos ou estão para pensamentos positivos, aonde você reconhece que Deus é o Deus que tira a água da rocha, o Deus que alimenta as aves, que sustenta o fraco, que ergue do pó o necessitado, o Deus que nas suas carências responde com o poder dunamis, o Deus que nas suas fraquezas se revela o teu preservador, o teu sustentador, o teu libertador. Para qual dos dois você está mais? Você está mais para esse negativo, que sempre pensa as coisas nas categorias piores, ou você está para esse positivo, que sempre pensa nas categorias divinas? Avançando. Quais são os seus pensamentos? Eles são muito mais pensamentos terrenos,
Aonde você está preocupado com hoje, com agora, com o que eu visto, a marca do que eu visto, o carro que eu ando, o tamanho da casa que eu tenho, os lugares que eu frequento, o que as pessoas pensam de mim, o quanto eu acumulo no banco, a minha competência intelectual, ou eu estou alguém que sou preocupado com valores eternos e os meus pensamentos estão ligados a valores eternos, acerca de que qual legado eu estou deixando, o que eu estou construindo para a eternidade, com quem a minha vida está comunicando de fato, o quanto o que eu faço agrada e celebra a Deus. Em quais dos extremos você se encontra? Quais deles definem melhor você? O que entra na sua mente sai na sua vida. O que entra na sua mente escoa na sua vida. Está entendendo? O que você guarda aqui, você traduz isso em atitude. Seus pensamentos estão direcionando a sua vida. Os seus pensamentos estão direcionando a sua vida. Aí eu quero fazer uma pergunta ousada, quase que indecorosa. Você está gostando do rumo que a sua vida está indo? Os seus pensamentos direcionam a sua vida. A pergunta é, você está gostando do rumo que a sua vida está indo? Sim ou não? Deixa eu expandir a pergunta. Vocês estão me olhando com cara assim de peixe assustado? Seus pensamentos direcionam a sua vida. Você acha que Deus está gostando do rumo que a sua vida está indo? Você acha que o rumo que você está dando na sua vida, a partir dos pensamentos que você tem, você acha que eles estão glorificando a Deus ou não? Gente, vocês estão com uma cara de assustado? Está tudo bem? Pode soltar o cinto. Fica tranquilo. A tendência é não piorar mais. Melhorar. Eu quero apresentar 2 pensamentos fundamentais para nós nessa noite. Para nós vencermos essa batalha. Amém? Legal. O primeiro pensamento fundamental para você entrar nessa batalha de forma que vale a pena, eu quero convidar você a identificar ao menos uma fortaleza que você sabe que o seu adversário tem construído ou construiu na sua mente. Deixa a 60 de lado, só uma. Só uma. Talvez você nunca vai dar certo. Você nasceu para ser expressivo mesmo, inexpressivo mesmo. Você nasceu para sofrer. Você é medíocre. Só uma das fortalezas que o seu adversário construiu. Eu queria que você escolhesse uma. Como eu falei, deixa as outras dezenas de fora. Escolhe uma. Tem um negócio extraordinário, porque a ciência e a fé, elas não se contradizem. A ciência está a serviço da fé. Saiba disso. Graças a Deus por isso. Deus é o Deus da ciência. Então a gente não precisa ter medo de nada. A gente não precisa ter medo desse papo que às vezes, funções cognitivas, não, a gente não precisa ter medo de nada disso. E tem negócio interessante que chama caminhos neurais. Os cientistas disseram que se você pensar alguma coisa repetidas vezes, você vai ter muito mais facilidade de pensar naquilo outras vezes. Vou dar um exemplo, que é muito peculiar nosso, ser
está pensando em comprar um carro. Aí você escolhe o modelo de carro na sua mente. Aí você começa a pesquisar, vai ver preço, coisa e tal, ver financiamento, né? Para os réis mortais, ver financiamento, né? Para alguma meia dúzia aí, né? Conta o dinheiro que tem no bolso para ir lá comprar. Acontece um fenômeno maravilhoso que daquele momento onde você começa a pesquisar e você começa a andar, você começa a ver vários carros daquele. Já aconteceu isso com alguém? Você começa a ver e dizer, mas como tem na minha cidade esse carro? Como tem? Eu nunca vi, mas o que acontece? Isso é uma questão fisiológica, não é uma questão espiritual. Aí o problema é que às vezes tem gente que espiritualiza e diz, uau, Deus está me dando um sinal. Então eu acho que vale a pena eu assumir esse boleto de 60 vezes com 50% do meu salário, que vai dar tudo certo, porque eu pensei nisso, saí na rua e vi 15 carros iguais ao meu. Então vai lá, filhinho, que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque isso é uma resposta neural. Isso é um caminho neural. Você começa a pensar em alguma coisa, aquilo se torna mais fácil. Você começa a pensar naquilo com mais facilidade. Imagine um jardim bonito, aonde durante um longo período de tempo, algumas pessoas começam a andar sempre no mesmo trajeto. Sempre no mesmo trajeto. O que vai acontecer? Naquele caminho, o que a tendência é acontecer? O gramado morrer e ficar ali uma trilha. A gente não percebe, mas a gente faz isso com pensamentos que são mentiras do diabo na nossa vida. E a gente vai construindo essas trilhas de mentira. A gente vai construindo, e isso vai ficando. Quando a gente identifica a fortaleza, a gente consegue pelo menos perceber, esse é o meu adversário. Esse é o caminho que foi trilhado na minha vida. Olha o que a palavra de Deus diz, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Transformar pela renovação das vossas mentes é mudar o caminho. É mudar o caminho para que esse outro caminho de verdade, não de mentira, não que me leva à prisão, ao aprisionamento, mas um caminho que me leva à liberdade, eu mudar isso vai exigir de mim um esforço. Amém? Você está comigo ainda? Que bom. O que a gente percebe é que às vezes uma circunstância prega uma mentira do diabo para as nossas vidas. E nós compramos aquilo. E começamos a pensar naquilo. Aí quando você vai tentar fazer alguma coisa, não, mas eu já tentei lá atrás e não deu certo. Eu acho que não vai dar de novo. E aí você vai, automaticamente, você vai se tornando prisioneiro daquilo ali. Agora, qual é o segundo pensamento fundamental que eu quero convidar você a ter? Ao momento que você percebe qual a fortaleza que o diabo construiu na sua mente, de mentira, de engano, de não verdades, a forma como essas fortalezas são destruídas, é como o texto que nós lemos diz, destruindo isso, levando cativo a Cristo os nossos pensamentos. Mas a gente primeiro precisa entender qual a verdade de Deus que combate essa fortaleza. Qual a verdade de Deus que combate essa mentira que o diabo tem plantado na minha mente? Lembra que eu falei que as armas com as quais nós lutamos não são qualquer armas, são as armas de Deus, que são poderosas nele e que são aquela palavra que nós usamos hoje para dinamite. É um poder explosivo. Amém?
Vocês estão com cara de sono, gente. Tá tudo bem? Toca um troço avivado, assim, porque a galera dorme. Não, tô brincando. Deixa ele quieto. Mas a questão é que à medida que eu entendo qual é o meu adversário, eu entendo qual a fortaleza que o meu adversário construiu, eu entendo qual a prisão que ele construiu, a pergunta para você é, nessa única fortaleza que eu convidei você a perceber, eu quero que você pense uma verdade de Deus que combate essa fortaleza. Vou dar um exemplo. Talvez você é alguém que, como eu, esse áudio eu gravei, mas esse áudio não está muito longe da realidade que eu vivo. Todo domingo, 2 vezes por domingo. E nas terças quando eu prego também. Sempre. Eu tenho uma sensação dentro de mim que eu nunca sou o suficiente. E durante muito tempo eu comprei isso. E talvez o Tiago é um cara que está comigo há mais tempo daqui, de todos vocês. É a pessoa que mais caminha comigo há mais de 25 anos. E mais que a minha esposa. Já tenho direito de pedir os bens dele. Porque se ele for tentar pedir os meus, está ralado, né? Talvez ele vá atestar isso com um pouco mais clareza, de que eu sempre tive esse senso de não ser o suficiente. De não ser suficiente. Eu sempre acho que preciso fazer um pouco mais, que não está tão bom assim, precisa melhorar, precisa fazer assim, precisa fazer assim. As pessoas que estão à minha volta sabem que quando se trata de igreja, as pessoas, mas a gente está avançando aqui, eu digo, mas a gente pode, deve melhorar aqui, pode melhorar aqui, pode. Mas isso é uma coisa que é uma batalha, que em algum momento da minha história, em algum momento, sei lá, alguém pregou isso para mim, e o diabo tomou isso nas suas mãos e disse, eu vou construir uma fortaleza na cabeça desse cara. E ele vai sentir que ele não é suficiente. E o tempo passou, e a vida inteira eu não me senti suficiente. Raramente eu fui bom num serviço, porque eu estava com os olhos no prêmio. Eu sempre que fui bom num serviço, é porque eu sempre achei que eu não estava sendo bom e nunca seria bom. Mas eu preciso aplicar a verdade de Deus para destruir uma mentira do diabo. Porque a despeito de eu não ser suficiente, e nós não somos mesmo, Deus, na minha insuficiência e na minha fraqueza, revela a sua força. É a verdade que destrói a mentira de Satanás. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que eu preciso pregar contra essas mentiras que se tornam fortalezas nas nossas mentes. Você está comigo? Você conseguiu pensar em uma fortaleza que o diabo colocou na sua mente e você acreditou? E você hoje está refém disso? Deixa eu contar uma história. Eu não sei, os mais antigos talvez possam ter visto. Quem viu o filme chamado A Vila? Meu Deus, 3 pessoas. Eu indico. Não é um filme assim, Vingadores. Também, né, não é um filme romântico, tá? É um filme, aquele filme meio cuca no lance, sabe, que você precisa pensar. Mas como é um filme de 2004, eu vou dar um spoiler aqui, e aí você vai ver. Quem mandou não ver também até aqui, né? 20 anos você não viu esse filme, não vai ser agora que você vai ver. Mas a história do filme é a seguinte. É uma vila, o nome já diz. E nessa vila, pacata, tudo tranquilo. Eles vivem numa cultura muito pacífica, muito interiorana. Eles não têm tecnologia, não têm nada. E essa vila é isolada de todo mundo por uma floresta.
E sempre que alguém tentava passar aquela floresta, alguns seres estranhos pegavam aquela pessoa e aquela pessoa morria ou quase morria. E aí se criou a cultura naquela vila, que fora daquela vila era um lugar terrível. E tinham monstros que mataria quem tentasse sair daquela vila. Resumo da história, e aí é o spoiler. Fora do regime da floresta, o mundo normal estava acontecendo. A mentira de alguém dizendo que lá fora era um lugar tenebroso fez com que aquelas pessoas ficassem presas ali. E elas já não mais tinham a importância por que sair daqui? Não se pensa mais nisso, porque tentar sair daqui é morte na certa. Existem prisões na sua mente que fazem você refém de uma circunstância. E você não sai dali. Você não se move da onde você está para aquilo que Deus deseja para você. Você não se move da onde você está por conta dessas prisões para aquilo que Deus planeja para você. Você não sai desse lugar porque você teme o que está à sua volta, mas nem se pergunta mais se o que está à minha volta é verdade ou não. Simplesmente um dia alguém me disse que eu vou ser um completo frustrado, então tudo que eu faço não dá certo, tudo bem, eu não mudo a forma de fazer, porque não dá certo mesmo. A grande questão é que nós precisamos combater essas mentiras com as verdades que Deus tem a meu e a seu respeito. O texto que nós lemos no versículo 5 diz que a forma de nós vencermos essa batalha é destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, a verdade, nos liberta. Quando você conhece o que Deus pensa a seu respeito, você é livre das fortalezas que o diabo constrói na sua mente. Você está entendendo? Escolha uma fortaleza. Escolha uma verdade que desmonta essa fortaleza. Leve os seus pensamentos, como diz o texto, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Leve, mas eu já fiz e não deu certo. Pois bem, mas leve isso cativo à obediência de Cristo. Mas Cristo diz para mim fazer, então eu vou fazer, ainda que eu saiba que talvez em algumas circunstâncias não deu certo. Efésios 6 faz uma figura de uma armadura. Quem lembra? E aí essa armadura tem a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, não é? O que mais? As sandálias do quê? Do Evangelho. Todos esses elementos são elementos de proteção. Mas tem um elemento, que é um elemento de ataque, que é a palavra. A arma que eu e você temos para avançar contra as mentiras do diabo na nossa mente são as verdades proferidas pela boca do Altíssimo, a meu e a seu respeito. Você está entendendo isso? Isso é poderoso. Eu quero nessa noite convidar você a fazer uma escolha.
você mudar a sua forma de pensar. Quero convidar você a manter o seu coração naquilo que Deus diz a seu respeito. Quero convidar você a de fato entrar nessa batalha, a fim de ganhar, não só para competir. Daqui a alguns domingos a gente vai pregar sobre isso. Não tente. A gente tenta tanta coisa e não faz quase nada. Mude os seus pensamentos. Eu quero novamente ler o que está dito em Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Crie novas trilhas. Facilite os seus pensamentos de vida. É por isso que a palavra de Deus diz para nós trazermos à memória o que nos dá esperança. Eu sei que você e eu enfrentamos situações adversas, dificuldades, limitações, frustrações, traições, coisas que não funcionaram, mas mude o rumo da sua jornada e comece a trilhar um caminho, a construir um caminho na sua mente de verdade, um caminho de vida. Comece a trazer à memória coisas que trazem esperança. Ah, o meu casamento está ruim, o meu esposo é ruim, a minha esposa é ruim, os filhos não dão certo. Mude a sua forma e dizer: Deus é soberano, Ele muda qualquer coração, Ele muda qualquer história, Ele toca famílias quebradas e transforma, muda o seu caminho. Muda. Quando num jardim a gente costuma andar no mesmo trilho, como eu falei, aquilo mata a grama e fica aquele... Mas quando você abandona aquele caminho e começa a andar por outro, logo logo a grama vem e o caminho fecha. Essa fortaleza que o diabo vai construindo nas nossas mentes, ela é destruída pelo poder da palavra de Deus. Para encerrar, seus pensamentos fazem a sua vida fluir num sentido. Mais uma vez, você está feliz no sentido que a sua vida está fluindo? Se a resposta for não, mude seus pensamentos. Você parou para perceber que eu não, em nenhum momento, eu te dei uma orientação daquela que assim, que eu só tenho que dar o corpo e Deus vai fazer ativamente tudo e eu vou ser extremamente passivo na situação? Não foi assim, não é? O que eu disse para você? Identifique seu adversário e combata ele com a verdade oposta a isso, da palavra de Deus, da boca de Deus. É isso que eu disse, não é? Isso é um trabalho seu. Isso não é um trabalho do Espírito Santo. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo? Transformar essa palavra que você vai colocar diante dessa mentira, nessa dinamite, que vai implodir tudo que é fortaleza que ele está construindo e aprisionando você. O Espírito Santo, ele vai trabalhar tornando você livre, abrindo a porta para você sair da onde você está hoje. Eu quero convidar você a se colocar de pé.